News, CNN. O Senado aprovou o texto base do projeto de lei que muda a forma de cobrança do ICMS, acatando o projeto aprovado pela Câmara ainda no ano passado, que estabelecia uma alíquota média, digamos assim, para a cobrança de ICMS. Eu vou tentar conferir com a nossa produção lá em Brasília, porque havia destaques, o que são destaques? São trechos do projeto que não são consensuados, ainda não tem acordo sobre eles, então esses destaques seriam votados depois, mas o texto base do projeto que altera a forma de cobrança do ICMS passou agora no Senado Federal. É um projeto bancado, travado ali com força pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Vem para cá Renata Agostini e Fernando Nakagawa. Vamos rememorar do que se trata. Esse projeto olha para trás ali, vê como ficou a média do preço do petróleo no último ano, do combustível no último ano, para se estabelecer uma espécie de alíquota média fixa. Ou seja, ela não pode, você não pode passar disso, subir ou descer. De certa forma, ele congela, tentando diluir um pouco momentos em que você tem explosão de preço, como é o caso agora. Fernando Nakagawa. Este projeto efetivamente tem impacto bem maior do que aquele outro que a gente trouxe aqui no comecinho do 360, porque muda efetivamente, Dani, a maneira com que o ICMS, principal tributo dos estados, é calculado no caso dos combustíveis. Atualmente, este imposto é calculado como um percentual do valor estimado de venda dos combustíveis ao consumidor. Pelo texto original, que estava tramitando no Congresso, ressalvados os destaques que vão ser votados agora, esta mudança muda a maneira e passa a ser um valor em reais calculado pelos estados e que não pode ser alterado com frequência, só uma vez por ano ou, em algumas situações, uma vez a cada 6 meses. Isso muda a maneira com que o tributo é calculado. E em momentos de alta de preço dos combustíveis, como o que a gente vive atualmente, o consumidor ficaria resguardado deste repasse automático. Hoje, o sistema antigo, que vigora até hoje, ele tem esse repasse automaticamente, porque conforme o preço ao consumidor vai subindo, os estados atualizam o valor a ser recolhido e aí o cofre do estado sente o benefício quase que imediatamente. Essa nova maneira de cobrar, de cobrança monofásica, de uma única cobrança, vale para gasolina, etanol, diesel, biodiesel, gás de cozinha e também para querosene de aviação. O impacto desta medida do PL 11 é, em termos estruturais, maior do que aquele outro que a gente falou aqui no comecinho do 360, que foi aprovado há pouco pelos senadores. Olha, a Renata me chama a atenção, né? Eu falei, esse é um projeto que já foi aprovado na Câmara, fato, mas ele foi modificado no Senado. Então, a Câmara vai ter de analisar de novo. Mas isso não invalida ali, eu quero reforçar o esforço. O Arthur Lira enfiou goela abaixo essa agenda goela abaixo do presidente do Senado, essa agenda, mexendo com o ICMS. A Renata vai explicar para a gente agora qual é o impacto disso para os governos estaduais que eram muito reticentes a essa ideia e conseguiu se diluir um pouco a resistência deles, Renata? Perfeito, sim. Qual é a principal diferença? O texto que foi aprovado na Câmara, um esforço capitaneado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, criava aquela fórmula de usar o valor de referência a partir da flutuação do preço do barril, do preço do combustível nos últimos 2 anos. O que foi aprovado hoje pelo Senado não é isso, não está prevendo essa fórmula dos 2 anos. O que eles estão fazendo é o que o Naka trazia agora, né? A criação do sistema monofásico. Gente, o que é? Hoje a gente tem alíquotas diferentes e fórmulas diferentes implementadas pelos estados. A ideia agora é que se aplique no país uma alíquota única, que pode ser diferente para cada tipo de produto, mas o fato é que os estados vão ter que sentar e entrar de acordo sobre o quanto vai ser cobrado de forma unificada em todo o país. Há uma fórmula da divisão dos valores a partir disso e há ainda uma previsão de que, uma vez
mais acertado qual vai ser essa cobrança, o próximo reajuste só pode ocorrer depois de 12 meses. Há uma previsão, inclusive uma inclusão que foi feita na última versão desse relatório, para que eventualmente possa haver reajuste extraordinário a depender do comportamento do valor do combustível. Mas a ideia é que haja uma maior previsibilidade do quanto vai ser cobrado de ICMS. No argumento do relator, do senador Jean Paul Prats, não há um prejuízo aos estados como a fórmula anterior que estava prevista ali pelos deputados, né, nesse texto aprovado da Câmara, porque que considerava esse mecanismo dos 2 anos. Como a Dani disse, agora esse texto vai ter que voltar para a apreciação dos deputados, porque teve uma alteração significativa. Olha, Dani, se me permite, quando essa discussão estava ali na Câmara, alguns estados calculavam um prejuízo de até 30 bilhões de reais no todo, né? E porque as alíquotas variam de uma maneira incrível quando a gente olha, por exemplo, para a gasolina. Você tem estados como o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem 34% de alíquota de ICMS e outros que têm 25%. Então, é uma diferença grande, importante, e se todo mundo tiver de sentar na mesa, alguns vão perder.